Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o presidente do Sindiex, Marcílio Machado. Marcílio, você colocou muito bem algumas atividades desenvolvidas hoje pelo atual governo brasileiro, no sentido de recuperação da nossa economia. Agora, como o senhor vê o Espírito Santo nesse processo? O papel do Espírito Santo, um primo pobre, diria assim, da região sudeste. Não, acho também interessante esse seu comentário, porque eu tenho estado sempre em São Paulo, nós temos vários clientes e empresários em São Paulo com quem a gente conversa, e quando ele se refere ao Espírito Santo, eles falam, poxa, vocês são um estado pequeno, mas vocês têm personalidade, né? Vocês sabem o que vocês querem, vocês lutam para o comércio exterior, vocês têm uma atividade muito importante com relação à defesa da iniciativa privada. Eu acho que tamanho não é empecilho para a gente ter um papel importante dentro do cenário nacional. Você vê, eu acho que o Espírito Santo foi muito elogiado em função do ajuste fiscal que foi feito. E é importante, a gente não consegue avançar sem falar o ajuste fiscal, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo. É interessante o seguinte, a gente não pode gastar mais do que arrecada, porque senão alguém mais tarde vai ter que pagar essa conta. Então, a dona de casa, quem administra sua casa, os seus negócios, sabe muito bem disso. E o Espírito Santo antecipou de uma maneira satisfatória, porque, na verdade, houve um legado de, como falei, 2 anos de recessão, de má administração que aconteceu no Brasil nos últimos anos e que precisa ser consertado. Então, acho que o Espírito Santo já deu um sinal em função do seu trabalho, dos seus técnicos, da liderança, e talvez até da própria característica da população capixaba, que é uma população que trabalha, uma população voltada para o comércio exterior, uma população com descendentes de várias partes do mundo e que vive de uma maneira harmoniosa, salvo o que aconteceu nas últimas semanas aí, que foi algo que a gente nunca tinha visto no passado, mas que acreditamos que a gente tem a capacidade de resolver esse problema. Então, principalmente nessa área de comércio exterior, nessa área de empreendedorismo, a gente vê que o Espírito Santo, através das suas lideranças, tem dado uma boa contribuição que pode até em relação à região sudeste do Brasil, no qual, como você falou, nós somos os pequenos, os pobres e etc. Até pelo fato de não ser muito grande, talvez a gente tenha uma capacidade de ser mais competitivo, de resolver nossos problemas. Olha o exemplo de Singapura. Singapura, corrente de comércio Singapura é 40 vezes menor do que o estado do Espírito Santo, mas a corrente de comércio exterior, as exportações e importações de Singapura são muito maiores, o PIB per capita de Singapura é muito maior, a qualidade de vida é muito maior. Então eu acho que nós temos que... Se tornou um polo logístico para a Ásia, né? Então esse é um bom exemplo a ser seguido. Nós podemos nos tornar um polo logístico do Brasil em termos de comércio exterior, porque nós temos conhecimento, nós temos experiência, como você falou, um agrupamento de trading company de empresas comerciais, importadores, exportadores. Mas é isso aí, nós precisamos implementar os investimentos. E gente formada, inclusive, que nós temos uma massa de pessoas aqui formadas para essa área, né? Exato, formadas e com experiência. Por exemplo, esse ano o Sindiex está comemorando 25 anos, que é um sindicato de empresas que reúne empresários que discutem todos esses temas para poder fazer com que a cadeia de comércio exterior e o negócio de comércio exterior consiga se fortalecer. A gente sabe que os desafios são grandes. Porque se a gente pegar nossa estrutura econômica, né, já começa pelo café, né, que é a base do nosso campo, a base social do nosso campo. Né? Hoje nós estamos produzindo muito café de qualidade, nós somos o maior produtor de conilon do Brasil, né? É um dos maiores do mundo. Se fosse um país, seria um dos maiores do mundo, exportador de café conilon, né? Aí você tem o café, tem outras frutas, a pimenta do reino, isso na área agrícola, né? Além das commodities as tradicionais aí, minério de ferro, minério, enfim, nós somos um estado já com uma certa vocação para a economia internacional, não acha? Com certeza. Inclusive, como você falou, nós temos um grupo muito forte, uma inteligência, uma área de conhecimento, com experiência em comprar e vender mercadoria, dialogar e conversar, negociar com os fornecedores, os compradores de todo mundo. O setor de rochas também, bastante ativo, rochas ornamentais, colocou seus produtos no mercado mais importante, mais rico do mundo, que é o mercado americano. Desafios tem, mas eu acho que tem competência para superar esses desafios que estão surgindo com muito trabalho, com muita ordem, com muita segurança, com a participação de uma sociedade
que cobra e que também quer ver resultados das suas atividades. Mas tem muito trabalho ainda para ser feito nesse 2017 e com certeza no final do ano a gente vai estar comemorando números bastante melhores do que esse que a gente teve em 2016, que a economia ainda se encontrou em recessão. O senhor mencionou aí das jovens lideranças, né, que estão surgindo por aí, aqui inclusive no estado do Espírito Santo. Alguns meses atrás eu fui convidado para falar com os jovens líderes do amanhã. Uma das coisas que eu pontuei é a seguinte: infelizmente no Brasil a gente encontra com muitos jovens que o objetivo deles é fazer concurso público. Mas será que a gente consegue ter espaço e poder pagar essa quantidade de gente que está estudando direito, contabilidade, engenharia, que em vez de ir para a área de empreendedorismo, ele quer a segurança para a estabilidade do trabalho? Então, hoje são muitas oportunidades. Você vê os jovens do Vale do Silício, de várias regiões do mundo, eles estão procurando ser empreendedores que têm um resultado muito melhor e mais satisfação. Então, eu acho que nós precisamos, de uma certa forma, ensinar. Eu acho que grande parte, porque é uma coisa errada na nossa cultura dizer, a pessoa nasceu com sangue para ser empreendedor. Eu acho que empreendedorismo se aprende também, através de cognição, através de aprendizagem. Então nós temos que, como empresários, temos feito esse trabalho, eu aceito sempre esse convite, para convencer os jovens que eles têm um potencial muito maior do que eles possam imaginar. E acreditar nesse potencial, porque eles têm educação, eles têm boa formação, se eles têm valores éticos, valores morais, eles podem realmente se tornar grandes empreendedores e darem uma boa contribuição para a sociedade. E outra pergunta e outro fato que eu coloco para eles é, antes de começar um negócio, eles têm que perguntar a si mesmo o seguinte: qual a contribuição que eu posso vir a dar para a sociedade na qual eu vivo? E o dinheiro, o resultado, a parte financeira é consequência da contribuição que eu possa dar para a sociedade. Você vê um exemplo de Steve Jobs. Ele mudou a maneira que a gente se relaciona, conversa com as pessoas e tudo mais. E foi recompensado, né? E a sua empresa em relação a isso. Então, colocar em primeiro lugar qual a contribuição que cada um de nós, falando para cada um deles, para os jovens, cada ser humano tem uma unicidade, cada ser humano é único. E é importante que vocês acreditem, que vocês trabalhem nisso, porque o futuro do Brasil, do Espírito Santo, depende dessa capacidade deles de entenderem que é difícil a gente prever o futuro, mas o que a gente vai conseguir alcançar na vida está muito em função das nossas ações, do nosso trabalho, nosso envolvimento e nossa aprendizagem. Então, eu aconselho os jovens a acreditarem nessa capacidade que eles têm. Recentemente, conversando com o secretário de Direitos Humanos aqui do Estado, ele me revelou, inclusive está em uma entrevista nossa, o trabalho de ação social, a ocupação social nesses 25 bairros da Grande Vitória que tem mais problemas. Ele identifica com um questionário com 6 mil jovens, feitos por próprios jovens, identificando a necessidade de cada um e iniciando um trabalho de formação de empreendedorismo. Até dei um exemplo do Brigadeiro Delivery, né? Um jovem de uma dessas comunidades, ele até, a gente até quer fazer uma matéria com ele, em pouco tempo, em 4 meses, ele montou seu negócio e já começa a empregar jovens da sua mesma idade e gerar oportunidades para concorrer, inclusive com o tráfico de drogas, que é uma dos problemas que assolam aí a nossa juventude, né? Eu acho que isso é muito bom. E nesse aspecto, com essa sua fala agora, o que me lembrou é o seguinte: até para motivar, muitos jovens eles mas eu vou abrir um negócio, para abrir empresa fica muito difícil, custa muito caro, demora muito tempo, se eu tiver que fechar a empresa também... Aí bate na burocracia. Então nós temos que entender se esse trabalho de inclusão dos jovens são como se tornar empreendedor. Primeiro, desmistificar essa cultura de que eu nasci com DNA de empreendedor. Poucos nascem com o DNA de empreendedor. É cognição, é aprendizagem. Então, esse trabalho que o pessoal de Direitos Humanos está fazendo é muito importante. Mostrar para as pessoas que elas podem fazer isso, elas aprendem e podem se tornar o empreendedor nesse sentido. E o governo precisa entender que realmente algum trabalho precisa ser feito, e que não existe justificativo para justificar a abertura ou quem teve sucesso fechar sua empresa, porque empreendedor de sucesso, às vezes ele falha 1, 2, ou 3 ou 4 vezes, e que não é vergonha nenhuma. A gente precisa perder esse medo de correr risco que talvez
seja, de uma certa forma, ou que faça parte da cultura brasileira ou latino-americana nesse sentido, e ser mais objetivo. Acho muito importante você dar esse exemplo desses garotos de periferia que estão tentando se tornar empreendedores, e eu acho que a saída é essa mesmo, a gente fazer esse trabalho, porque nós empresários também não podemos fugir da nossa responsabilidade social. É muito importante. A empresa não existe no vácuo. A responsabilidade com os outros, com a sociedade, é muito importante. E aqui no Sindiac a gente tem feito um trabalho nesse sentido também, procurando envolver pessoas, associados, não associados, e entendendo que a responsabilidade social faz parte do trabalho de cada um de nós. Ok, presidente, muito obrigado pela sua entrevista e a disponibilidade de estar falando para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer sempre estar conversando com vocês e vamos torcer que com certeza nós vamos ter resultados melhores em 2017.